Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos e somos sedentos por esse pão verdadeiro. Por isso, fale conosco, sonda os nossos corações, em nome de Jesus, e multiplica, Senhor, mais e mais essa unção. Tudo que nós temos nos alimentado, Senhor, nós queremos dividir este pão, Senhor, com o máximo de pessoas possíveis. Por isso, multiplica em nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Atos 10, aleluia. Diz assim: na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano, chamado Batalhão Italiano, aleluia. Ele era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Diga comigo, ele e todas as pessoas da casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo com muito medo e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e Ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscar um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couro que mora à beira do mar. Pode se assentar e nós continuamos, amém? Aleluia. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados, um soldado que estava no seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem até Jope. Amém? Vamos lá. Esse trecho aqui das Escrituras, Atos capítulo 10, nós devemos entender a base de estrutura daquilo que eles viviam quanto o tempo determinado naquele período. Então, o que tinha acontecido antes de nós chegarmos a esse ponto, né? Nós então estamos vendo Jesus com seu ministério, pregando o evangelho para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, obviamente cumprindo aquilo que João diz, tanto no capítulo 3 de João, quanto no livro de Mateus. Só que essa estrutura, Deus vai liberando paulatinamente. Deus não liberou completamente o ministério de Jesus de uma forma profunda para todas as nações, não. Isso foi acontecendo de acordo com a vontade de Deus, com um plano secreto. Dentre ele, todo mundo se lembra daquela mulher cananeia, que Jesus estava ali passando por algumas cidades, e quando ele chega ali, uma mulher chega até Jesus e começa a clamar, dizendo: Senhor, Senhor, me ajude, eu quero um milagre, porque existia um filho dele que estava lá, endemoniado lá dentro de casa, e ela começa a clamar a Jesus. Naquele momento você viu que ela era uma estrangeira. Diga comigo, estrangeira. Ela não era judia, ela era estrangeira. E aí Jesus, ele começa a estabelecer o parâmetro de tempo determinado. Ele olha e os discípulos falam: Jesus, despede essa mulher logo, porque ela está vindo te atormentando atrás e gritando, fazendo escândalo, pedindo milagre. Jesus olha para aquela mulher e ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? E ele diz: não é lícito eu pegar da mesa dos filhos, falando dos judeus, e dar para os cães, falando a quem era tratado os gentios. Jesus fala: mulher, ainda não chegou o teu tempo, não chegou a tua hora. Imagina isso, irmãos. Jesus, ele entendia para que ele veio, os tempos determinados e o que deveria fazer dentro do seu tempo, porque a Bíblia própria diz que existe um tempo determinado debaixo do céu. E naquele momento então aquela mulher começa a clamar, e Jesus então fala: vai que o seu milagre foi alcançado. Aquela mulher, ela quebrou o tempo determinado, porque Jesus, ele disse: eu vim senão para a casa perdida de Israel. Não era o tempo dela.
E ela conseguiu então transcender o tempo e fazer com que o Messias entregasse o milagre dela antecipado. Aleluia, aleluia. Você está comigo nessa manhã, pelo amor de Deus? O poder que tem da gente se envolver no mundo espiritual e antecipar às vezes a vontade de Deus sobre a terra, porque Deus fez isso através da vida dessa mulher. Só que agora Jesus ele ordena para os discípulos no momento da sua morte e ressurreição, ele dá uma ordem dizendo o seguinte, ficar em Jerusalém até que do alto seja investido de poder. Ou seja, os discípulos agora estavam aguardando algo ansiosamente. A Bíblia diz que Jesus então sobe 40 dias depois da sua ressurreição. Jesus então sobe aos céus. Então nós entendemos que o Pentecostes ele era no 50º dia depois da Páscoa, ou seja, 50 dias depois. Então nós temos os 3 dias que Jesus ficou sepultado, 40 dias mais, 3 mais 40 é quanto? 3 mais 40 é quanto? 43, amém? Então eles ficaram 43 dias esperando essa promessa. Quando Jesus disse, porque ele disse quando ele ascendeu ao céu, ou seja, 43 dias daquele período, Jesus ficou ali aguardando depois da sua ressurreição. Quando completa 40 dias, Jesus fala para ele, fiquem aí até que o Espírito desça. 7 dias depois, completou 50 dias da sua ressurreição. Ou seja, eles ficaram esperando 7 dias, e no Pentecostes o Espírito veio sobre eles em abundância. Amém, amém? Só que agora precisava entender quais os próximos passos do plano. Os discípulos então, Jesus falou, bom, é para a gente ficar aqui até que o Espírito venha. O Espírito veio, e agora, o que nós devemos fazer? Aí Jesus, como última ordem, ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, aquele que crê e for batizado será... Ou seja, eles podiam ir antes de receber o Espírito? Não podia. Só que agora no Pentecostes o Espírito veio em abundância, eles entenderam, agora podemos executar a missão, mas como? E agora caímos no capítulo 10 de Atos, nós acabamos de ler. Porque até então Pedro e os discípulos só estavam pregando para os judeus, Naquele momento a Bíblia diz que Cornélio, que também não era judeu, ele recebe uma visão do Senhor para dar um empurrãozinho em Pedro. Estão comigo ou não? Porque ele era um estrangeiro, basicamente, ele estava ali não com a etnia judaica. Mas a Bíblia diz que mesmo ele, sem ser um judeu, ele temia a Deus, as suas esmolas agradavam a Deus, e por isso Deus operava sobre a casa dele. A Bíblia dizia então que aquele homem, por mais que não era judeu, toda a sua casa servia a Deus. Estão comigo nessa manhã, em nome de Jesus? E essa promessa Deus tem para todos nós. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. E aí você precisa entender algo aqui, abre um parênteses para te explicar algo. Porque muitos de nós não entendemos. Já percebeu uma mulher, um exemplo, quando ela, geralmente são as mulheres que vêm primeiro para Jesus, jovens e mulheres que vêm primeiro, e a partir daquele momento a mulher tem um período de muito sofrimento, até que a sua casa se converta. É assim ou não é? Muito choro, muita lágrima, porque o marido não quer servir, porque os filhos não querem servir, ou porque os filhos estão nas drogas. É um período muito complicado e difícil de luta. Por quê? Porque nós quebramos o protocolo ao longo dos tempos. O diabo operou sobre as casas, sobre as famílias. Porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. Então quando o cabeça da casa se converte, automaticamente toda aquela casa vai atrás. Só que o diabo sabe disso. O que ele fez? Ele vem desestruturando famílias através dos homens. Hoje nós temos a maioria dos homens no mundo hoje são descompromissados. Não prioriza aquilo que a Bíblia constituiu como um casamento cristão. Não prioriza mais em levar uma esposa para um altar, em cuidar dos filhos justamente com a base do conservadorismo. O que o diabo faz? Ele enxertou a liberalidade do você pode tudo, mulheres independentes, o feminismo, o homismo, tudo que é ismo. Jovens agora que devem curtir a sua vida e não se importar com nada, assim como diz a linguagem do mundo, vai lá e pega várias, quebrando esses protocolos. Então a geração vem crescendo com homens longe da presença de Deus, mulheres desestruturadas se apaixonando por homens ímpios, e por isso tem uma vida completamente desestruturada, arcando com consequências que Deus nunca desejou para nós. Por isso que a Bíblia nos orienta a não termos julgos desigual. Quer ter um relacionamento? Tenha um relacionamento com alguém que é cristão.
E nós devemos perpetuar isso e ensinar isso para a geração que está vindo atrás de nós, para que eles não larguem com consequência. Aquele homem, sendo um homem de Deus, a Bíblia diz que através dele toda a sua casa servia ao Senhor, porque o cabeça da casa é quem manda. Como nós antecipamos e quebramos tudo isso, todo esse protocolo judaico-cristão, que acontece? As mulheres se convertem, mas a família não. E aí fica difícil, e ela peleja, e ela luta, até que quando o marido se converte, aí ponto. Aí toda a casa começa a servir a Jesus. Estão comigo ou não? A guerra espiritual é muito maior nesses dias, porque os pratos do diabo também são maiores. Aí o Cornélio então recebe uma visão de Deus, que Deus se agradava de tudo ali da casa dele. Então ele diz que era para ele ir conversar com Pedro. Por quê? Até então Cornélio conhecia Deus através da lei. Ele conhecia Deus através dos judeus, através dos protocolos que eles seguiam, através dos mestres da lei, através do puro judaísmo. Só que Deus fala para Cornélio: Cornélio, agora eu quero me revelar a você. Agora eu quero que você entenda verdadeiramente a essência daquilo que eu sempre desejei para vocês. Agora eu quero que você conheça a minha graça. Aleluia. E ele ordena então que ele fosse até o local para encontrar o Pedro. E aí nós chegamos então no verso 9. Vem comigo, vamos ler. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Aleluia. Diga comigo, meio-dia. Pedro estava orando. No dia anterior, 3 horas da tarde, Cornélio estava olhando. Está comigo ou não? Horas do sacrifício, da manhã e da tarde. Assim como Daniel tinha o hábito de orar até mesmo mais do que aquilo estipulado por Deus, mais do que as horas dos sacrifícios. E Deus então se revelava. O nosso problema é que nós queremos a revelação de Deus, mas não queremos nos entregar. Queremos a revelação, mas não queremos orar. Aí muitos podem perguntar: pastor, mas como assim? Deus te mostra tanta coisa. Irmão, eu só me coloco diante dele em oração e falo: eis-me aqui. Sem você eu não consigo, eu só preciso do Senhor. Aleluia. Sem o Senhor eu sou um simples pedaço de carne e osso vagando pela terra. Aleluia. Então eu dependo do teu Espírito, é reconhecimento. Quando eu reconheço, eu sempre me coloco como instrumento da presença de Deus. Devemos ter o hábito do jejum e da oração. E não quer dizer que às vezes você não vai fraquejar, às vezes você não vai querer fazer. Você fala: hoje eu não estou com vontade de orar, hoje estou cansado. Ou hoje eu não quero jejuar. Aleluia. Mas quando você entende a dependência, que você é um instrumento, você sempre vai estar disposto em algum momento parar tudo que você está fazendo e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Essa era a diferença desses homens de Deus do passado. Por isso que eles tinham visões, por isso que eles eram tão usados no passado. E hoje nós queremos só sermos usados, mas não queremos nos posicionar para tal. Estão comigo ou não, irmãos? E aí ele chega então no dia seguinte. Pedro ao meio-dia estava lá orando, clamando, se relacionando com Deus que ele viveu com ele. Aleluia. Irmãos, pega essas frases. Um exemplo: quantas vezes eu chegava, e aqui eu estou contando coisas porque hoje eu ensino, amém? Todos os dias eu ensino vocês, porque tem muitas coisas que nós passamos no secreto com Deus, que fica só entre você e Deus, não deve contar para ninguém, amém? Irmãos, todos os dias eu tinha um hábito. Quando eu trabalhava fora, por exemplo, quando eu trabalhava na Record, nós tínhamos 1h e 15 de almoço. Então todas as vezes eu tirava esse tempo, eu ia lá para o banheiro, usava o banheiro da forma que eu tinha que usar. Se eu fosse fazer alguma coisa, ia lá e me prostrava e começava a orar. Era todos os dias isso, era hábito. Todos os dias orava, e aí depois saía do banheiro e ia almoçar. Todos os dias isso. Porque esse secreto, se você não se esforçar para ter, ninguém vai fazer por você. Ninguém tem como fazer por você. Era uma oração ali às vezes de 10 minutos, 15 minutos. Estava lá ajoelhado na presença do Senhor, orava, conversava com Deus naquele período, eu entregava jejuns e tudo mais naquele período, e depois ia fazer o meu almoço. Esse hábito todos os dias, da gente ter essa comunhão com Deus e entender que somos dependentes. Todo tempo somos dependentes. Hoje então, a partir do momento que eu trabalho por conta, eu tenho o meu dia basicamente livre. Se eu quiser estar na presença de Deus, eu estou. Obviamente temos que trabalhar, mas aí nós temos que trabalhar com esse objetivo. Senhor, eis-me aqui, eu preciso da revelação. Muitas das vezes, muitas pessoas falam assim: nossa, que palavra forte, todas as nossas lives tremendas, como que Deus fala desse jeito? Irmãos, é porque quando eu estou ali estudando a palavra, a gente não está de qualquer forma. Enquanto eu não recebo o pão do céu, eu digo, enquanto eu não receber o pão, nada vai entrar sobre os meus lábios. Estão comigo ou não? E aí nós estamos ali, às vezes eu estou passando mal fazendo as artes,
passando mal ali, lendo a Bíblia e tudo mais, para receber a revelação de Deus. Aí quando eu recebo, eu falo, glória a Jesus. Enquanto ele não falar, irmãos, parece que eu estou como um caco andando pela rua, vagando sem destino. Mas quando Deus fala, aleluia, então ele passa e nos dá direção. E eu falo, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra. Então muitos não sabem, mas antes de eu entregar para as pessoas, eu estou vivendo aquilo com Deus no secreto. Não é simplesmente uma palavra dada ao vento, não, irmãos. Não é simplesmente abrir a Bíblia e falar o que Deus quer falar conosco, não. Nós nos alimentamos do secreto e por isso conseguimos derramar isso sobre a vida das pessoas de uma forma poderosa. Assim como eu não estou fazendo nada demais, amém? Esses homens do passado já faziam isso. O Cornélio estava ali orando a Deus, Deus se agradava do que ele fazia e Deus se revelou a ele. Agora Pedro está aqui orando a Deus a meio-dia, não era nem de manhã, era meio-dia. Pedro orando a Deus ali, bateu uma fominha. Pedro está ali orando e Deus pega e agora vai começar a se revelar a ele. Estão comigo ou não? Daniel, quando teve suas maiores visões, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, até mais do que a ordenança do sacrifício da manhã e da tarde. Estão comigo ou não, irmãos? Se nós quisermos sermos usados por Deus, nós precisamos mudar o nosso posicionamento. E eu não estou falando do compromisso, não, que você já tem, do compromisso de estar 4 horas da tarde no grupo de oração, de estar meia-noite com o pastor Marcelo lá no grupo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando porque isso é nossa obrigação, de estar aqui nessa manhã, de estar nos cultos de quarta, sexta, domingo. Isso é obrigação. O que eu estou dizendo de você viver um secreto com Ele, dentro da tua casa, quando ninguém está te vendo. Aquilo que Jesus instruiu, fecha a tua porta. Já viu aquela música, como que é? Entre no quarto, fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Vamos lá, diga mais uma vez, vai. Sinta a glória. Cante essa música, irmã Maria, em nome de Jesus. Adora a Deus. Eu não sei todo. Não, mas cante essa parte só, vamos lá. Não se detenha se as lágrimas rolarem e a coração acelerarem. É Ele mexendo com o secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais, sabe curar. Ele viu e sabe curar feridas, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Meu remédio, Jesus. Nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe com tudo dentro da gente. E a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Glória a Jesus. Aleluia. Essa presença, irmãos, que poucos querem. As pessoas querem palco, as pessoas querem altares, as pessoas querem aplausos, as pessoas querem tudo, elas só não querem o secreto com Deus. Você não quer isso que vai fazer a diferença na minha e na tua vida. Eu garanto isso para vocês, que aquilo que nós temos vivido não é pelas palavras que muitas vezes eu trago nesse altar, mas é com a vida lá dentro do quarto, com a porta trancada, aleluia. São esses momentos que vai nos fazer ter as maiores revelações profundas com Deus. Estão comigo nessa manhã? Verso 9 diz assim: no dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subia ao terraço e orava. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa.
enquanto o almoço estava sendo feito, imagina isso, irmão, você está lá orando, o cheirinho do frango cozido lá na panela subindo, e você ali orando, jejuando, aí Pedro, a Bíblia diz que ele vai e sente fome. Olha isso, vamos lá. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa enquanto o almoço estava sendo feito. Ele teve uma visão. Ele viu o céu aberto e uma coisa que parecia um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todo tipo de animais de 4 patas, animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levanta, mata e come. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor, eu nunca comi nenhuma comida que a lei considere impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Amém? Então vamos lá. Então Pedro vivia debaixo da lei ainda, mesmo agora tendo recebido todo o poder da graça sobre ele, mesmo tendo recebido aquilo que Jesus disse para ele: ficar em Jerusalém até que do alto se já revestir de poder. Pedro estava preocupado ainda com os requisitos da lei. Quando Deus se revela a ele e fala: Pedro, esses animais que vocês não podem comer são impuros. Aí Deus se revela e diz: ó, Pedro, mata e come. Ele disse: jamais eu comer algo que a lei condena. Olha isso aqui. Deus, o que muitos não percebem? Que Deus estava quebrando Pedro neste momento, dizendo: agora a lei sou eu. Aleluia. Estão comigo ou não? Ele vivia debaixo de protocolos e Deus estava tentando agora e mostrando para ele: tira tudo que você aprendeu do teu coração, porque eu vos escolhi como odres novos para ouvir a minha voz e para cumprir aquilo que eu tenho a realizar sobre a sua vida. Infelizmente muitos continuam vivendo debaixo de protocolos de lei. Aquilo que Deus já falou, isso não pertence mais à sua vida. E você fica: não, Senhor, mas tem que ser assim, porque eu quero assim, porque eu não sei o que é assim. E Deus está dizendo: deixa eu realizar o plano secreto que eu tenho para você. Enquanto aí muitos não entendem, irmãos, porque muitos entendem isso aqui que eu vou falar é poderoso. O que muitos não entendem, vamos lá. Eu vejo muitos criticando, né, porque é bem real e merecem críticas de verdade, aquilo que basicamente a igreja se tornou na terra, em que nós levantamos e vemos grandes templos com pessoas somente sendo exaltadas, cadeiras em altares, pessoas ali se colocando às vezes como Deus na terra, sendo que Deus nos chamou para sermos irmãos dos outros. Aquele que é o maior deve ser o mais servo. Nós já aprendemos isso daqui várias vezes. E nós percebemos que nesse momento isso é motivo de muitas críticas reais. Um exemplo na internet. Só que agora eu vejo esses mesmos que tanto criticam isso dentro desse sistema, que virou um sistema e é real. Só que agora eles também entraram em outro sistema, só que agora só está na internet, só mudou o lugar. Amém, amém? Um exemplo, aquilo que eu vejo, eu sempre fui muito criterioso com isso. Quem aqui já viu algum vídeo na internet que tem aqueles clickbaits? Já viu aqueles clickbaits? Que fica assim: meu Deus, nossa, venha ver. Aí você fala: meu Deus, o que aconteceu? Pelo amor de Deus. Aí você vai lá e clica para ver, aí não aconteceu nada. Não tem nada a ver o que ele está falando com aquilo que ele colocou na capa. Amém, amém? Isso virou sistema também. E quando eu vejo isso, basicamente eu me sinto idiota quando eu entro ali para clicar em algo, para ver se realmente aconteceu algo e não tem nada. E as pessoas não percebem que eles têm entrado nesse novo sistema, que tem enxertado na internet também. E muitos não se ligam que às vezes, irmãos, a Bíblia chama isso justamente de mentira. E ele diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E Deus está trabalhando, sacudindo tudo sobre a terra, mudando as estruturas, levantando aquilo que é verdadeiro, não para acusar aquilo que é mentiroso, somente para fazer o que é correto. E automaticamente o que não é vai se destruindo sozinho. Então comigo ou não? Em nome de Jesus. Porque muitas das vezes você não vai precisar abrir a tua boca para dizer: ó, isso está errado. Não. Assim como a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Irmão, quem está fazendo o que é errado, sabe que é errado. Você não precisa apontar, você não precisa falar, você não precisa fazer o papel do acusador, porque o acusador é o diabo. Aleluia. Estão comigo nessa manhã ou não? Naquele momento Pedro, ele vê um lençol descendo do céu, tinha vários animais impuros e dizia para ele: ó, mata e come. Ele fala: jamais, nunca comi nada impuro, não é agora que eu vou comer.
E Deus então pega e fala para ele, durante 3 vezes ele vê essa visão, e ele diz: não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Deus estava revelando para Pedro: Pedro, até agora você esteve pregando para os judeus, mas agora chegou a hora dos gentios, aleluia. Neste momento dessa visão de Pedro, lembra que Cornélio tinha mandado os seus soldados ir lá falar com Pedro naquele momento? Deus estava trabalhando com 2 visões ao mesmo tempo, uma com o ímpio Cornélio e outro com o judeu Pedro. Estão comigo ou não, em nome de Jesus? Estão comigo? Ao mesmo tempo, irmãos, o Deus da Bíblia é assim, um Deus de conexão, um Deus que não causa confusão, um Deus que quando testifica no meu coração também vai testificar no seu, porque Deus é Deus de bagunça. Enquanto Pedro estava tendo uma visão aqui, o Cornélio estava tendo outra lá, e os dois estavam indo ao encontro, porque essa era a vontade estabelecida de Deus. Hoje, não, Deus mostrou uma coisa para mim, aí mostra uma diferente para a Viviane, aí mostra uma outra para a Valéria, aí, que bagunça é essa? Sendo que o espírito da Bíblia é esse espírito de unidade, que mostra a visão e diz: ó, segue isso daqui que eu estou com vocês, por mais que vocês não entendam, no final tudo se encontra. Naquele momento a Bíblia diz que o Espírito revela para Pedro. Vamos ler que dá tempo. Eu ia só falar, mas vamos ler, vamos lá. Aleluia. Verso 17. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. Naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham informado sobre onde ficava a casa do Simão, e estava na porta. Eles chamaram alguém na casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito disse: escute, estes 3 homens estão procurando você. Agora pronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Olha o poder do Espírito, irmãos. Esse é o Espírito que eu conheço e que eu me relaciono com ele. Um espírito de testificação. Muitas das vezes, até mesmo os irmãos aqui da igreja, eles chegam e falam alguma coisa para mim que Deus já tinha me falado antes. Eu não preciso dizer para vocês, amém? Eu só aceito, testifico, falo: é isso mesmo, ou vamos para cima, vamos fazer isso. Às vezes Deus me mostra, vamos supor, Deus pegou e me mostrou aqui, ó, está na hora de pintar esse púlpito aqui, ó. Aí o Ricardo chega em mim e fala: pastor, o que você acha da gente pintar o púlpito e o e o corrimão? Aprendeu, Ricardo, isso aqui ou não? Aí eu pego e falo: opa, vamos fazer. Por quê? Porque Deus já falou o que será feito. O que Ele quer são pessoas que estejam sensíveis para ouvir a voz dEle e botar a mão na massa. Porque só falar, criticar, apontar o que está errado, irmão, é fácil. Agora se levantar e dizer: pastor, vamos fazer, aí eu quero ver se você está disposto a ouvir a voz de Deus. Aleluia, estão comigo nessa manhã, pelo amor de Deus? O Espírito é um espírito de testificação. Mas a Bíblia diz que onde tem ciúmes, onde tem inveja, aí vai ter briga, porque aí tem um espírito de divisão agindo. Estão comigo ou não? E muitos vão dizer que estão agindo em nome de Deus. Cuidado com isso, ok? Porque o Espírito, ele testifica as coisas. O Espírito, ele age de uma forma harmônica, amém? E a Gabi, aconteceu uma coisa chata, né, Gabi? Esses dias, né, agora? Todo mundo viu que nós estávamos aqui adorando a Deus, a energia acabou, amém? Aí as crianças da Gabi estavam em casa, a Isa estava aqui conosco. Só que você precisa entender o cuidado de Deus, que Ele testifica, amém? Para onde que os meninos correram? Para onde que eles correram? Para a luz. Eles correram para onde sabia que tinha socorro. Eles correram para onde sabia ali vão cuidar de mim, e estavam sendo cuidados. Por isso entenda o cuidado de Deus pela sua vida, pela tua casa, pela tua família. Aleluia. Porque esse é o poder do nosso Deus. Aí cá para nós. Deixa eu falar um negócio sério com vocês agora. Quem vocês acham que pegou e soprou no ouvido dos meninos? Vai lá para a igreja. Olha isso, vamos lá, fala aqui, Gabi, fala aqui. Aleluia. O Miguel falou pra mim que ele sabia que aqui ele ia ter segurança. Olha isso, irmãos. Vocês estão comigo ou não, irmãos? É o próprio Espírito agindo. O próprio Espírito falou para as crianças: ó, vai para lá, porque lá vocês estarão seguros. Aleluia. Vem, Ricardo, vem, o que foi que aconteceu? Fala aí. Aleluia. Salve, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus.
E esse Deus é tão maravilhoso, meu irmão, que enquanto todos estavam aqui dentro, cheio do Espírito Santo, louvando, e eu estava ali, e aquela mulher, ela passou para cá, passou para lá, passou para cá, passou para lá, ela desceu. Esse Deus é tão maravilhoso que usou aquela mulher para vir chamar a gente aqui dentro. Ela passou e viu eles dois ali e falou assim: olha, tem duas crianças ali. E ele falou que a mãe dele estava aqui dentro. Aí eu falei assim: a mãe dele, né? Mas naquele exato momento, eu creio em nome do Senhor Jesus, que Deus falou assim: vai lá e vê quem é. Quando eu abri aquela porta e vi aquelas duas crianças, eu falei assim: Senhor, tu é maravilhoso. E eu falo um negócio para você, eu agradeci também aquela mulher. Falei: obrigado por ter passado naquele exato momento e cuidado deles dois, porque ele poderia ir para outro lugar, mas ele veio para onde? Como o nosso pastor falou, veio para a casa de Deus. Ele ali ele falou assim: eu vou, porque ali eu vou ficar seguro. Mas eu agradeci aquela mulher também pela vida deles dois, porque naquele exato momento ela poderia passar e falar: não quer saber, não é meus filhos. Não, ela falou: eu fui para a padaria, voltei e vi ele ali naquele exato momento. E aquilo dali eu fiquei muito feliz. Me bateu uma alegria de ver aquela mulher fazendo aquilo pelas suas crianças, tá? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Vocês entendem o cuidado de Deus, irmãos? Tanto que a Bíblia diz, ó, sejam hospedeiros, porque o povo do passado, eles hospedaram anjos sem saber. E eu não duvido se Deus foi quem usou essa mulher como anjo na terra. Aleluia. Estão comigo ou não, irmãos? Entendendo que o Espírito que nós servimos, o Deus que nós servimos é um Deus de segurança, um Deus de amor, um Deus de cuidado para aqueles que verdadeiramente o servem. Aleluia. Vocês estão comigo, pelo amor de Deus? Aleluia. Irmãos, aí essa madrugada agora eu vi, e eu oro a Deus para ter um cuidado. Eu vi um acidente de moto acontecendo, e eu estava ali, eu estava conversando com a pessoa tal, e estava aconselhando ela. Só que eu acho que não me ouvem, então não tenho nada a dizer. Amém? Só orem. Amém? Só orem. Aleluia. Vamos lá. Aí o Pedro, naquele momento ele tem aquela visão que diz para ele: não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Quando aqueles homens chegam, o Espírito Santo já diz para ele: ó Pedro, pode ir, porque foi eu que os enviei. Estão comigo ou não? Entende isso aqui, irmãos? O Espírito testifica. O Espírito Santo testifica. Então cuidado com esse espírito de rebeldia, que Deus fala uma coisa para você sem falar com o teu pastor antes. Cuidado com isso. Se você está debaixo de uma unção, debaixo de uma intercessão, Deus responsabiliza quem vai prestar conta pela tua alma, sua liderança, seus pastores. Por isso que sempre alguém chega aqui e fala: pastor, você me abençoa para ficar nesse lugar. Eu estou dizendo o seguinte para Deus: Deus, a partir de agora eu estou responsável por essa alma. Mas quando você quer fazer o que você quer, achando que estão ouvindo as vozes, que reino de Deus bagunçado é esse, irmãos? Cuidado com isso. O Espírito é isso, o Espírito está provando para vocês na palavra que testifica. Vamos lá. Verso 21. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vocês vieram aqui? Eles responderam: nós somos mandados pelo comandante Cornélio. Ele, um homem bom, temente a Deus, e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele, para que ouvisse o que você tem a dizer. Então Pedro convidou os homens para entrar e os hospedou naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou, foi com eles. Alguns irmãos que moravam em Jope também foram. Num outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes amigos mais íntimos que ele tinha enviado já estavam esperando Pedro. Os caras montaram uma Unilife, mano. Estão comigo ou não? Receberam uma revelação e montaram uma Unilife na hora. Fizeram a célula e falou: o pregador está chegando, vamos esperar. Aleluia. Vocês estão comigo ou não, irmãos? Aleluia. E aí ele diz o seguinte, verso 25: quando Pedro ia entrando, Cornélio veio e se encontrou, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele, mas Pedro fez com que ele se levantasse. Irmão, presta atenção nisso aqui. Adora somente a Deus. Quem é servo verdadeiro entende que a glória só pertence a Ele, a homem nenhum. Estão comigo ou não? E por que as pessoas têm se colocado como Deus na terra? Porque eu sou maior, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Me adorem.
tenho a cadeira de Deus Supremo aqui no altar e fico aqui diante de todo mundo, chamando as pessoas e honrando todo mundo. O que Deus está dizendo é: bota o joelho aí no chão. Deus aqui sou eu, não é você. Aleluia. Aí às vezes eu corrijo as pessoas, porque quando nós chegamos em locais, eu entendo o amor que as pessoas têm e a ansiosidade de conhecer o Evangelho. Às vezes as pessoas chegam e querem nos exaltar, irmãos. Falei, o profeta de Deus chegou. Eu falo, oxi. Igual muitos falam assim, começa a chorar quando me vê. Eu falo, tá vendo Jesus? Aleluia. E nós temos que corrigir para que as pessoas entendam que a glória só pertence a Ele. Por isso, irmãos, entenda, aqueles que não entenderem isso, que estiverem buscando seus próprios interesses, irmãos, nós somos insuportáveis para essas pessoas. Estão comigo ou não? Porque se não estiver disposto a servir, a ser servo, a se submeter, irmãos, à autoridade que Deus constituiu, a pessoa não consegue, nós somos insuportáveis. Estão comigo ou não? Você está preparado para isso? Eu não vendo falso evangelho para você não, tá? Está preparado para as pessoas olhar para você e dizer, nossa, não gosto de você? Está preparado para isso? Olhar para você, não. Nossa, não me junto com essa gentalha. Está preparado para isso? Por que isso? Irmãos, eu me lembro isso. Deixa eu contar um negócio para vocês. Não sei se já contei esse testemunho aqui. Que hora que é? Falta 10 minutos. Eu sempre tive essa questão de visão e tudo mais, desde criança. Aí certa vez eu fui para uma vigília, porque eu louvava, né? Me convidava para ir em vários locais. Aí eu fui para uma vigília. Aí lá tinha um profeta. O profeta pegou e começou a ter visão. E ele pegou e falou assim, ó: Deus está me mostrando aqui que Ele vai derramar uma unção poderosa, profética sobre algumas pessoas. E ele pegou e falou assim, ó: você que tem de tal idade a tal idade. E aí eu me encaixava nessa idade. Na época eu era muito jovem, tinha sei lá quantos anos que eu tinha. E aí eu me encaixava naquela idade. E aí eu peguei e fui lá pra frente. Ele pegou e chamou o pessoal. Eu fui lá pra frente, mas fui por ir. Falei, tá chamando, eu vou lá, tal. Fui lá, tal. Aí tava lá na frente. Aí ele pegou e começou a falar: vocês estão preparados para aquilo que Deus vai fazer na vida de vocês? Vai tomando posse, amém? Vocês estão preparados? E ele começou a falar: você está preparado para ser perseguido? Você está preparado para ser chamado de falso profeta? Está preparado para você entrar em lugares, Deus fazer um rebuliço através da tua vida, e às vezes ninguém entender nada, principalmente aqueles que querem ser e não são? Está preparado para isso? E começou a falar. Daqui a pouco ele levantou a mão e falou assim, ó: o céu já está aberto sobre este lugar. Quando ele levantou a mão assim, irmãos, parecia uma onda que veio. Não ficou um em pé naquele dia. E tinha umas 100 pessoas ali. Não ficou um em pé. Falei, eu caio nesse negócio. Quando eu falei, já estava no chão já. Cheio da unção. Naquele dia Deus derramou uma unção tão poderosa sobre nós. E ali eu entendi, porque Deus, as visões que eu já tinha, eu passei a ter uma coisa bem mais profunda com Deus. Estão comigo ou não? Deus foi trabalhando aos poucos. Mas você lembra o que ele tinha dito? Ele não falou, você está preparado para ser exaltado? Você está preparado para ser o bonzão? Não, ele falou, você está preparado para ser perseguido? Você está preparado para ser chamado de falso profeta? Ele falou até, você está preparado para ser chamado de bruxo? Até isso ele falou. Por conta das coisas que a gente faria, de sinais e tudo. E as pessoas falam, isso aí é bruxaria, isso aí não é Deus não. E assim é, irmãos. Então esse foi o evangelho que eu vivi, que foi pregado e que eu experimentei, que hoje eu vivo. Que hoje todos nós estamos debaixo dessa unção, vivemos. Naquele momento, quando ele se prostra diante de Pedro, Pedro falou, oxe, sou Jesus não, levanta. Estão comigo ou não, irmãos? Porque a glória só é dele, Deus vai te honrar. Ele diz, aquele que se humilha, ele vai exaltar, mas aquele que se exalta, ele vai. Nós precisamos prestar atenção nisso. Sermos prudentes nisso. Estão comigo ou não, irmãos? Em nome de Jesus. Então ele diz o seguinte, verso 27. Enquanto os irmãos estão na internet, está travando, eu sei para vocês, aí pode estar travando, eu não sei porque eu não estou acompanhando, mas eu estou gravando. Qualquer coisa eu vou postar depois, amém? A palavra para vocês. Vamos lá? Verso 27. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente ali reunida. Diga comigo, OnlyLife. Diga comigo, célula. Olha isso, irmãos. Nós temos que ter essa convicção do fruto, irmãos. Todo mundo sabe que na nossa igreja tem célula, tem OnlyLife? Todo mundo sabe? E nós devemos expandir isso cada dia mais.
entregar a palavra que Deus traz para nós como revelação. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro e sujo. Olha isso. Naquele momento Pedro vivendo debaixo do judaísmo, e ele sabia, o judeu não se mistura com ímpio, não pode. Por isso que Deus, sabendo que o evangelho ia se espalhar por todo mundo, Deus teve que tirar a igreja de dentro do judaísmo. Se Deus tivesse escolhido o judaísmo, irmão, para a expansão da palavra dele, ia conseguir? Não dava. Porque além de não se misturar com não-judeus, além de considerá-los como impuros, de nem poder entrar na casa. Lembra que Jesus ali, ele entra na casa do cobrador de impostos, e aí todos estavam olhando, principalmente os mestres da lei, falando: esse homem come com pecadores. Jesus já estava mostrando o que ele faria. Quando ele disse para Zaqueu: Zaqueu, desce daí depressa, que hoje me convém entrar na tua casa, ceiar contigo. Jesus já estava mostrando tudo que ele ia executar mais tarde. Aquela mulher que era uma pecadora, que se prostra diante dos pés de Jesus, e que está ali chorando e tudo mais, e chora e seca os pés dele com seus cabelos. Todos estavam olhando e falavam: se esse homem soubesse, fosse um profeta de Deus, ele saberia que é uma pecadora que está tocando nele. Jesus fala: em verdade vos digo, o que essa mulher está fazendo será contado para que todos ouçam. Aleluias. Era um testemunho de que o evangelho chegaria até nós, irmãos, para nós que somos pecadores. Aleluia. Pedro continua dizendo, e ele diz o seguinte, verso 29: por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora eu quero saber por que foi que vocês me mandaram chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, 3 horas da tarde, eu estava orando em casa. Ele estava o quê? Cornélio estava fazendo o quê? Ele estava no cinema, curtindo, comendo, enchendo a barriga. O que ele estava fazendo o quê? Quer receber revelação? Diga para a pessoa que está do lado, fala: ore. Fala: ore e só se prepare para Deus fazer coisas poderosas na tua vida, irmãos. Aí ele diz então: de repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou de você, o que você tem feito, ajuda aos pobres. Mande alguém até Jope, a fim de buscar Simão, e também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa do Simão, curtidor, que mora à beira do mar. Então eu mandei chamar e ver logo, e vocês muito bem em vir. Fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então Pedro começou a falar e disse: agora sei que de fato Deus trata todos de modo igual, pois Ele aceita a todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Olha isso. Então Deus, Ele respeita, ama, ajuda a todos que ama Ele e que o temem. Não está restringido mais uma raça específica, assim como os judeus pensavam: somente nós somos os bons, somente nós somos salvos, e literalmente era. Somente eles tinham a lei de Deus e o seguia. Por isso Deus se agradava deles. Até que Deus estabeleceu: a partir de agora o caminho é o Filho. A porta está aberta, e todos aqueles que tiverem acesso ao Filho têm acesso à salvação que eu tenho preparado. Aleluia. E ele diz: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Naquele momento agora Pedro começa a pregar o evangelho para todas aquelas pessoas que estavam naquela célula, que estavam naquela casa. E a Bíblia diz, preste atenção, e eu vou correr porque o horário já se foi, infelizmente. Verso 44. Ele diz assim, ó. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Temos 2 minutos. Vamos lá, acho que eu consigo ler. Vamos ler a partir do verso 40. Vamos ler rapidinho a partir do verso 38. Vamos lá. Sabem bem como Deus tem derramado o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e o seu poder. Jesus andou por toda parte, curando todos e os que eram endemoniados ou dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra de Israel, incluindo em Jerusalém.
e depois o mataram e o pregaram na cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia, e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as suas testemunhas, que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que iam crer nele receberem por meio dele o perdão dos pecados. Aí no verso 44, presta atenção, Pedro estava pregando, amém? Olha o que ele diz no verso 44. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Oh my God! Imagina isso, irmãos, um monte de gente ímpia. Um monte de gente ímpia. Naquele momento Pedro chega e começa a falar de Jesus, do Messias, começa a falar do perdão de Deus para a remissão dos pecados. Pedro estava ali só falando, pregando. De repente a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, irmãos. E por que isso não acontece no nosso meio nos dias de hoje? Sendo que nós estamos pregando a verdade de Deus, pregando a verdade do Espírito, pregando a abundância da palavra, a remissão dos pecados. Por que isso acontece lá na live quando eu estou pregando e às vezes não acontece aqui na igreja? As pessoas estão realmente atentas a ouvir o que Deus está falando conosco nessa manhã? Estão realmente desatentas, ou você está pensando na roupa, você está pensando naquilo que você deixou, naquilo que você vai fazer, o almoço daqui a pouco? As pessoas estão desconectadas do reino de Deus. Quando nós estamos ali na live, eu estou pregando, as pessoas começam a mandar mensagem: estou chorando, estou sentindo a presença, estou não sei o que, ou estou falando em línguas, ou não sei o que, hoje eu quero aceitar Jesus, eu quero esse Deus, porque nós estamos pregando e as pessoas estão ali atentas, com fome, ouvindo o que nós estamos falando. E enquanto estamos pregando, irmãos, as pessoas começam a receber o Espírito, começam a serem curadas, Deus começa a expulsar demônio de depressão, começa a fazer, porque as pessoas estão atentas e com fome. Então comigo ou não, o poder do Evangelho não mudou. Nós que mudamos e não temos a percepção que estamos fazendo aqui. O que você veio fazer aqui? Por que você sai da tua casa para vir para a igreja? Você veio aqui realmente adorar a Deus? Realmente veio aqui se entregar a Ele? Realmente veio aqui esperando algo do Espírito Santo, tão conectados inteiramente com Ele? Porque se você tiver, irmãos, toda vez que você entra numa igreja, você tem que sair cheio do Espírito de Deus. Que foi isso que aconteceu com todos eles. E aí presta atenção, no verso 47 ele diz o seguinte, e termina, verso 45, e termina: os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviram os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Também Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo, como também recebemos. Será que alguém pode proibir que sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Então as pessoas instantaneamente ouviram o Evangelho, receberam o Espírito, e em seguida foram todas elas batizadas. Estão comigo ou não, irmãos? E hoje nós vemos pessoas 70 anos na igreja pensando se vai ser batizada. Eu digo, o nome disso é a ausência do Espírito Santo de Deus. Estão comigo ou não nessa manhã? E essa é a nossa missão, fazer com que as pessoas sejam cheias. Mas como que eu vou passar e entregar aquilo que eu não tenho para as pessoas? Estão comigo ou não, irmãos? Se estamos aqui, se somos cristãos de verdade, se temos trabalhado para Deus, irmãos, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você que ainda não fala em línguas, você tem que falar. Você que ainda não tem dons espirituais, você tem que ter sim. Deus tem que derramar sobre a tua vida. Estão comigo ou não? E essa manhã eu quero ministrar isso sobre o teu coração. Vamos nessa manhã. Vamos pedir para Deus nos encher nessa manhã. Vamos, Bruna, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Por 5 minutos e nós terminamos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia.
Começa a pedir para Jesus nessa manhã. Fala: Senhor, eu quero o teu Espírito. Eu quero, Senhor, os dons espirituais. Eu quero, Senhor. Eu quero ser cheio de Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero. Nós queremos os dons. Nós queremos a Tua palavra em nosso coração. Senhor, nessa manhã nós queremos a abundância do Teu Espírito. Senhor, nós queremos os dons espirituais. Senhor, nós queremos falar em línguas. Começa a se conectar com Jesus nessa manhã, meu irmão. Eu já estou vendo o Espírito Santo aqui. Todas as vezes Deus me mostra o Espírito como uma pomba, e Ele está nesse lugar. Eu já consigo ver. Aleluia, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Cheios do Teu Espírito. Eu navegarei no oceano do e ali adorarei. Começa a falar em outras línguas. Começa a falar. Começa a adorar a Ele. Começa a dar glória sem parar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Já mandou de cantar a já mandaram pelo meu Espírito, Espírito, Espírito. Já mandou de cantar a seja cheio, seja cheio. Começa a dar glória sem parar. Vamos lá, todo mundo, diga, vai. Diga glória, 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 glória. Vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Vamos lá, adore Ele, diga, vai. Espírito, seja cheio, 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 como fogo. Valéria, começa a orar com a Gabi aqui, Valéria. Vamos. Em Pentecoste. Beatriz, começa a orar com a Lorena. Vai, Beatriz, vai. Enche-nos de novo. Bora, Lorena, bora. Espírito, Espírito, Você que está na tua casa, começa a adorar a Ele. Vamos. que desce como fogo. Bora, Isa. Começa a orar as duas. Vem como em Pentecoste. Anne. Começa a orar com ela. Vamos. E enche. De novo. Sejam cheios. Aleluia. Cheios. Espírito, Espírito, Que desce como fogo. Sejam cheios. Vem como em Pentecoste. Recebam os dons espirituais. Recebam os dons. Enche-nos de novo. Espírito. Espírito, Aquele que estava na casa do Cornélio. que desce como fogo. Não chama de impuro o que eu purifiquei. Vem como em Pentecoste. Seja cheio, consolado.
de novo. Eu navegarei. Se prepare para a partir de hoje. Você nunca mais é o mesmo. Se prepare para a partir de hoje Deus fazer um reboliço tão grande na tua vida, uma manifestação tão poderosa do Espírito sobre ti, para que você manifeste a glória dele sobre toda a terra. Se prepare para ser considerado como profeta, mas também se prepare para ser caluniado, se prepare para ser perseguido, mas a abundância do Espírito estará sobre vós. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Esse é o poder do Espírito. Seja cheio, Ricardo. Cheio, 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 cheio. Transporte, transporte, transporte. A matéria de Cantaraba. Cheio. A mandou de Cantaraba. Chamando de Cantaraba. Cheio. E a mandara. Se mandou que lá pra Cantaraba. E a mandara. Ramantoria de Cantaraba. Cheio. E a mandara. Chamando de Cantaraba. Cheio. E a mandara. Ramantoria de Cantaraba. Cheio. E a mandara. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque a sua palavra é viva, porque o teu Espírito é vivo e continue em nós, transportando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós recebemos essa graça nessa manhã. Não chamem de impuro aquilo que eu purifiquei. Aleluia, aplauda Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. O diabo só pensa que pode te parar. Ele só pensa que pode destruir a tua vida, aleluia. Mas o Espírito que está em você é bem maior. Saia daqui nessa manhã cheio do Espírito, amém? Está preparado para não ser mais o mesmo a partir de hoje? Está acontecendo um negócio estranho comigo. O que está acontecendo? Está preparado para levantar com sede nas madrugadas e Jesus te chamando para ter encontro com você, para dizer: filho, eu quero te revestir porque eu quero te usar, aleluia. Está preparado, irmã Maria? Chega em casa e impõe as mãos do que está enfermo, porque Deus vai fazer e vai operar através da tua vida, mulher. Aleluia, aleluia. Estão comigo nessa manhã, irmãos, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito, aleluia. Amém. À noite tem culto de missões, é isso? Missões, né? Primícias, aleluia. À noite tem culto de primícias, amém. Venha em nome de Jesus na direção do grupo de missões, amém. Sejam usados por Deus, amém, Vi? Em nome de Jesus. Ricardo, sejam usados. Lorena, seja usado, aleluia. Lorena, Deus me mostrou, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer para você. Deus mostrou uma ferramenta sua que estava no canto da parede, assim, cheia de pó. E Deus está dizendo: começa a usar aquilo que eu te entreguei. Aleluia, tira a ferramenta para fora e começa a usar aquilo que eu te dei, mulher. E você vai ver o operar na minha vida, sobre a sua vida, sobre a terra, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Amém, irmãos? Vamos terminar, senão nós não vamos embora, aleluia.
Estenda as mãos assim, amém, em nome de Jesus. À noite estamos de volta, para a glória de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a amada igreja, que todos digam amém, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, aquele que ouça diga Maranata, ora vem Senhor Jesus. O nosso objetivo é eu e você no céu. Não sejam espigas, foquem na promessa e não no processo. Até aplauda Jesus, aleluia. Cumprimente uns aos outros, amém, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês que estiverem em casa conosco. Maranata, fui, fiquem com Deus em nome de Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia.